Gravando. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a nossa aula de número 11 do Biblifique. Para quem ainda não me conhece ou para quem está aqui pela primeira vez assistindo essa gravação, meu nome é Alexandre, aqui do meu lado está o Norberto Klassen e o tema da aula de hoje é sem fé, sem descanso. Sem fé, vírgula, sem descanso. E a gente provavelmente divida essa aula aqui em duas partes. A primeira parte hoje, segunda parte na semana que vem. Aulão, mas aulão. Então se atente, pegue um papel, pegue uma caneta. Eu espero que você seja abençoado. Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo ministre a sua vida e transforme você para aquilo que Ele deseja que você faça, seja e viva. Norberto, a aula é Amém. contigo. Deus abençoe. Amém. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Como o Alexandre já disse, nosso assunto é sobre fé. Eu considero ele, talvez o assunto fé esteja relacionado a tantos outros, conectados a tantos outros aspectos da palavra de Deus que atravessam toda a Bíblia. Existem alguns conceitos, alguns valores, teologicamente tem um nome esquisito, são os prolegômenos, aquilo que precede um assunto principal. E fé está invariavelmente conectado a todo o propósito que Deus estabelece na palavra de Deus, está conectado às alianças, às promessas da palavra de Deus, ou seja, fé é talvez, juntamente com o amor, que é o ato principal da parte de Deus, o elemento principal, o elemento fundamental que une todos os aspectos, todos os projetos do reino de Deus, tudo aquilo que Deus deseja realizar sobre a terra. Por isso é muito importante que eu e você compreendamos, entendamos, possamos fundamentar a nossa vida nesse importante aspecto que a palavra de Deus nos esclarece. Então, nós estamos dando esse título, Sem Fé, vírgula, Sem Descanso, entendendo, e conforme será explicado mais tarde, descanso é o lugar e o tempo em que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. E, na verdade, hoje eu quero propor um desafio de nós nos avaliarmos, né? E, se possível, nos acharmos, nos encontrarmos em diversos aspectos, em diversos níveis de fé que a palavra de Deus promove ou projeta. E aí eu, inicialmente, quero expor um texto aqui que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 29. Mateus 9, 29. É uma história muito interessante e ela é muito importante para nós, mas o texto todo diz o seguinte: partindo dali, Jesus dali, seguiram-no dois cegos. Está nas imediações de Jericó, que por sua vez é próximo a Jerusalém. E esses cegos, Mateus nos diz que são dois, Marcos e Lucas mencionam apenas um. O que não importa, a questão toda é a lição principal que nós extraímos daqui. E esses cegos, então, no texto de Mateus, clamam assim: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram os seus cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Ou aconteça na sua vida, aconteçam nas suas vidas de acordo com a sua fé. Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E, na verdade, daqui eu crio um axioma, um conceito muito interessante que nos ajuda a entender como a dinâmica, como a fé funciona, a dinâmica da fé nas nossas vidas. Na verdade, as ações de Deus, elas se concretizam, as promessas de Deus se cumprem, o reino de Deus avança em nossas vidas na mesma proporção em que nós acreditamos naquilo que Deus é capaz de fazer. E provavelmente, se eu perguntasse que se a cada um de nós, se nós cremos assim, que Deus pode, ou que o Senhor Jesus pode fazer um milagre em nossas vidas, como fez naqueles cegos, a nossa resposta motivada pelas emoções, pelo entusiasmo, seria absolutamente sim. Mas nós precisamos tomar um cuidado, porque a Bíblia nos mostra, inclusive na vida dos discípulos, que isto nem sempre foi assim, nem nos discípulos, muito menos nos religiosos daqueles dias. Então, esse é o assunto que nós queremos expor hoje.
e baseado nesse assunto, nesse tema, as ações de Deus, elas são proporcionais à nossa fé. Ou seja, quanto mais nós crescermos na fé, quanto mais entendermos o que isso significa, e quanto mais nos apropriarmos da própria palavra de Deus como um estilo de vida e com as suas promessas, mais nós seremos beneficiados pelas ações de Deus em nossas vidas. Isso não quer dizer que Deus não possa fazer milagres extraordinários de um dia para o outro, com certeza. Mas no dia a dia, na rotina, né, nós podemos perceber, e eu percebo na minha vida, e percebi nesses anos todos, que, na verdade, eu tenho fé, mas não tenho tanta fé. Em absolutamente tudo que a palavra de Deus me declara está à minha disposição. Ou seja, eu continuo crescendo, continuo me aprimorando, procurando entender as Escrituras, vivê-las intensamente, para que mais e mais as ações de Deus se concretizem em minha vida. E é um assunto interessante, na verdade. Paulo, o apóstolo Paulo, é o grande doutrinador, o grande ensinador a respeito do assunto fé. É quem talvez melhor conceituou isso, especialmente na carta aos Romanos, e especialmente associado a Gálatas. Então, Romanos e Gálatas é onde Paulo, ou são as cartas nas quais Paulo expõe o assunto com a melhor clareza. Não sem isso, né, na verdade, colocar dois assuntos justapostos, um do lado do outro, ou seja, a justificação pelas obras e a justificação pela fé. Enquanto a fé anula toda e qualquer tentativa de alguém se justificar, ou seja, se colocar diante de Deus com algum mérito para obter algum favor, por alguma coisa, algumas obras que possa fazer. Paulo acaba com todo esse conceito justamente na carta aos Romanos e também na carta aos Gálatas, estabelecendo que tudo que nós podemos alcançar da parte de Deus se faz ou se alcança pela fé. O escritor aos Hebreus faz da mesma forma, não é? Ele é mais categórico nisso, mais sistemático nisso, ao pôr lado a lado as antigas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. E esclarecendo com muita propriedade que pela nova aliança é que nós alcançamos tudo o que temos direito da parte de Deus pela fé, ou seja, crendo, anulando assim toda e qualquer tentativa de justificar-se ou ter algum favor pelas obras que a antiga aliança determinava. Tanto Paulo, em Romanos e Gálatas, quanto o escritor aos Hebreus, trazem do Antigo Testamento um mesmo versículo. Ou seja, o justo pela sua fé viverá. Nós encontramos isso em Romanos, capítulo 1, 17. Encontramos isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. E a origem desse texto, na verdade, nem tem a ver com fé. E aí talvez você fique bravo comigo, fique chateado comigo. Se eu te disser, por exemplo, que no Antigo Testamento não existe a palavra fé, tal qual nós encontramos no Novo Testamento. Para isso, eu quero mostrar um texto, e provavelmente você já está lembrando dele, que é justamente aqui dá a base para tudo aquilo que Paulo fala. Não é? Dizendo, não, o justo viverá pela fé. Abacuque fala sobre isso. Não é? E é de lá que Paulo e o escritor aos Hebreus retiram ou subtraem esse conceito para desenvolvê-lo, então, em vida prática, em ações do cotidiano, da nova aliança que foi estabelecida pelo Senhor Jesus naqueles dias. E aí você vai me dizer, mãe, tá aqui, a palavra fé existe. E, de fato, na tradução brasileira, em inglês e em alemão também, nós encontramos nesse texto a palavra fé. Mas veja só, na tradução que nós colocamos ao lado aqui da revista atualizada, a NVI já traz por sua fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade. E esse é o conceito exato da palavra. Né? O contexto todo de Abacuque era a iminente invasão dos exércitos da Babilônia e da tomada de Jerusalém, enfim, e todo o contexto de medo, de caos, isso e aquilo que poderia acontecer com a nação de Israel. E Deus diz o seguinte para Abacuque, olha, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Apresse-se para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará.
E aí Deus faz uma advertência interessante. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá, ou viverá pela sua fé. Na verdade, aqui Deus está invocando as cláusulas de proteção do seu povo que foram inseridas nas alianças anteriores, com Abraão, depois com Moisés, na chamada Aliança do Sinai, e na aliança com Davi, chamada Davídica. E Deus diz, não se ocupem em se preocupar, porque eu vou proteger o meu povo. Haverá consequências, ou seja, a invasão é iminente, ela acontecerá. Mas o meu justo viverá pela sua fidelidade, ou seja, ele será beneficiado pela fidelidade que eu tenho comprometido por força da aliança. E a fidelidade no Antigo Testamento, ela tinha algo muito interessante. Deus estabelecia uma promessa, nós conversamos isso na aula número 10. Deus estabelecia uma promessa e, junto com isso, havia responsabilidades ou tarefas que os beneficiários da promessa deveriam cumprir. No caso, o próprio povo de Deus. Então, Deus, na verdade, está chamando a atenção do profeta Abacuque para o seguinte: eu me comprometo a cumprir a minha parte da aliança, desde que o meu povo corresponda com fidelidade, com obediência às responsabilidades, às tarefas que lhe cabem. E assim fecha-se o ciclo da fidelidade. Então, nós podemos, com isso, elaborar um conceito de que fé no Antigo Testamento, e transportamos isso para o Novo Testamento, né? Entramos pelo portal do Novo Testamento com esse conceito, e que fé é fidelidade. Na verdade, esta fidelidade se expressa na certeza de que Deus agirá conforme os compromissos assumidos. De que Deus agirá de acordo com aquilo que na sua palavra está escrito. Desde que ele ache uma correspondência. Desde que ele encontre um povo disposto a aliançar-se com ele, a andar com ele e ser efetivo em cumprir os projetos e as tarefas que ele estabeleceu. Quando Deus fez a aliança com Abraão, e é um exemplo que eu quero citar aqui, Deus disse o seguinte: olha, saia da tua terra, eu vou te mostrar uma terra. Mais tarde, em Gênesis capítulo 15, ele diz: olha, eu vou te dar um descendente. Em Gênesis capítulo 17, que é uma reafirmação desta mesma aliança, e Deus promete novamente que dali a um ano, ou seja, dá um prazo para que aquela promessa se cumpra. E o que esperava-se? Qual era a correspondência de fidelidade de Abraão? Que ele obedecesse, que ele fizesse o que se esperava dele, ou seja, gerar um descendente. Ou seja, ter um filho, especialmente com Sara, em Gênesis 17. Essa era a tarefa dada por Deus. Então, nós encontramos aqui uma promessa de Deus de que a sua descendência seria numerosa, como as estrelas do céu e a areia do mar, e Abraão, por sua vez, precisava corresponder com obediência. Então, fecha-se o ciclo de fidelidade e tem-se ali a fé. Você poderá dizer ainda, não, mas sobre Abraão, inclusive em Gênesis capítulo 15, diz que ele creu. E, de fato, Gênesis capítulo 15 diz, creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Creu naquilo que Deus estava afirmando. Por isso, a fidelidade é a certeza, fidelidade igual a fé, é a certeza de que os compromissos, ou que o Deus cumprirá os compromissos por ele previamente estabelecidos. Quando diz que Abraão creu, ele também correspondeu em obediência, ou seja, não ficou esperando aquilo simplesmente acontecer. Agiu de acordo com a sua responsabilidade, de acordo com aquilo que se esperava dele. Então, nós podemos pensar aqui que o justo, pela sua fidelidade, viverá. E é isso que eu quero estabelecer aqui para nós pensarmos a respeito disso. Que fé é igual a fidelidade. Ou seja, se nós cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se nós cremos que ele de fato nos perdoou de todos os pecados, como um exemplo, se nós cremos que ele de fato escreveu o nosso nome no livro da vida, e que nós estamos inseridos em Cristo, e com isso somos alvos contínuos da beneficência, da graça de Deus, da abundante graça de Deus, do amor de Deus, e isso é fato porque a Escritura diz isso. É lógico, é evidente
que se espera da nossa parte? Uma contrapartida, ou seja, viver de acordo com essa responsabilidade. Nós não precisamos esperar tarefas hercúleas, tarefas enormes. Olha, você precisa fazer isso. Não, é simplesmente viver de acordo com isso. Na aula número 10, nós tratamos sobre Enoque, um homem que agradou a Deus, andou com Deus. Eu fiquei, depois da aula, ainda pensando nisso, o que esse homem fez? O que ele aprendeu? O que ele sabia da parte de Deus para que ele andasse satisfatoriamente diante de Deus e simplesmente Deus se agradasse tanto dele que o tomasse para si. E ele já não era. Uma versão diz que a morte não o encontrou. E é interessante pensar que Enoque viveu, ou ele pode ter se encontrado com Adão. Adão tinha só 622 anos quando Enoque nasceu. E ele viveu 930, ou seja, praticamente morreu alguns anos antes de Enoque morrer. Morreu ainda antes. Né? Mas possivelmente eles se encontraram. E aí eu consigo imaginar que naquelas festas de família, né, naquele dia não tinha Natal, mas provavelmente eles tinham outras ocasiões em que as famílias se encontravam, sei lá. Mas eu imagino que Enoque procurou Adão, que Enoque é o sétimo, então é o seu tritaravô, mais ou menos isso. Ele procurou. Pode ter perguntado para Adão, para esse homem que conheceu a vontade perfeita e plena de Deus no tempo em que viveu no Éden. Conheceu quem era Deus, viu Deus, né, como uma figura. Viu não apenas um espectro, não um Deus invisível. Conviveu com Deus, não sabemos por quanto tempo. E eu consigo facilmente imaginar que Enoque aprendeu com o próprio Adão, com os sucessores que andaram também, mas não nesse nível de perfeição, e simplesmente disse, eu vou corresponder a esse estilo de vida. E, gente, né, por menor que seja a biografia desse homem, foi ali, talvez, que nós encontramos o precursor da fé que Abraão tão nobremente, tão solenemente concretizou a ponto de ser o pai da fé de todos nós. Enoque é um precursor, agradou a Deus, andou com Deus, ou seja, correspondeu àquilo que Deus esperava dele. Então eu penso que se Deus age proporcionalmente à nossa fé, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais adotamos as Escrituras como um estilo de vida, mais evidentemente nós agradamos a Deus e mais nós recebemos da parte de Deus. Somos beneficiados por Deus. Não é meritocracia, não é simplesmente correspondência. A graça ela é muito mais, abunda muito mais do que isso, é superabundante. Mas existe uma correspondência. Esses cegos que nós mencionamos aqui foram questionados pelo Senhor Jesus. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eu fico imaginando o diálogo fora do romantismo que a Bíblia conta. Jesus pode ter tratado eles até com certo sarcasmo e ironia. Vocês acreditam mesmo? Vocês acham que eu, um homem comum, posso fazer isso? E só a expressão filho de Davi, tem misericórdia de nós, denota um reconhecimento de quem era aquele homem que eles não conseguiam até então enxergar que estava diante deles. Filho de Davi era uma expressão reconhecidamente para o Messias. Ou seja, diante deles estava o Messias, o futuro soberano da nação de Israel, para o judeu. E eles acreditavam que aquele homem, Jesus, poderia fazer um milagre de torná-los ou permitir que eles tornassem a ver. E assim foi. Ou seja, foi-lhes feito segundo a proporção da sua fé. E eu e você podemos caminhar nisso também. Religião, legalismo, infelizmente, não resolve o problema de ninguém. Nós temos uma situação que eu acho muito interessante que surge na Bíblia, que é Marcos capítulo 5 e nos textos paralelos, que é o homem da mão mirrada. Provavelmente era um pedreiro, um carpinteiro que sofreu um acidente e estava lá com a mão e não podia mais trabalhar. E ele procurou a sinagoga para que fosse curado, que era um lugar onde os judeus se reuniam e onde o poder de Deus poderia se manifestar se ali houvesse alguém que de fato acreditasse no milagre. Mas como a situação dele não era grave o suficiente para demandar uma ação
que invocasse o poder sobrenatural de Deus, ele provavelmente ele ficaria com aquela mão daquele jeito a vida toda. Jesus estava nessa sinagoga naquele dia, e perguntou aos que estavam em sua volta: ninguém vai fazer nada a favor desse homem? Porque olhe só a desgraça que é a religião. É só na sinagoga que ele poderia encontrar o poder de Deus. Ele só poderia frequentar a sinagoga aos sábados, que era o dia que a religião determinava que se fosse na sinagoga. Mas nos sábados não se podia fazer nenhum ato que demandasse trabalho. Portanto, não poderia curar, a não ser que a situação dele fosse muito grave. Jesus Cristo simplesmente anulou toda a religião, ficou irado, irritado. Vocês conseguem imaginar Jesus Cristo irritado, bravo? Nesse dia ele ficou, nesse e em outros dias. Ficou muito bravo. Isso não é possível, não é possível. E simplesmente mandou aquele homem esticar as duas mãos e nós conhecemos o resultado disso. Ou seja, ele poderia novamente voltar a trabalhar. Então perceba que aquela religião, né, do judaísmo de então, escravizava ou oprimia tanto as pessoas a ponto delas não conseguirem encontrar uma saída para as situações, de repente, simples da vida. Num desses encontros, e aqui eu quero mostrar um texto muito interessante, nós encontramos em Marcos capítulo 11. Vamos lá para Marcos capítulo 11. Eu quero mostrar justamente como Jesus trata a religião e como ele trata a fé. Né? E nós vamos ver aqui como a fé pode mover uma montanha. Antes, no entanto, gostaria que nós víssemos aqui o versículo 12. Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Isso aqui, então, é o início da última semana de vida de Jesus. Quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, diz o versículo 11, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, imagina a seguinte cena, né? Entrou na cidade, sendo ovacionado por toda a população, né? Folhas de palmeiras, né? Reconhecidamente, esse texto reconhece-o como o rei da cidade, não é? Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas, enfim, para deixar os religiosos, os sacerdotes, escribas, mestres da lei, todo mundo de cabelo em pé. Jesus entrou no pátio do templo, era bem grande, né? O pátio do templo nós podemos imaginar cerca de 200 mil metros quadrados, então um negócio enorme. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E aqui nós temos algo muito interessante. Por que Jesus, sabendo que não era tempo de figos, não era tempo de frutos, procurou alguma coisa naquela árvore, naquela figueira? É uma árvore que produz muitas folhas. E produz, na verdade, 3 safras anuais, de acordo com o tipo da árvore. Uma, inclusive, no inverno, sem folha alguma. E justamente nessa época, que é a Páscoa, que é março, abril, mais ou menos, ela não produz, mas tem as folhas. E Jesus chegou lá e, curiosamente, procurou e diz: não tem nada. Nunca jamais, e aí amaldiçoou a árvore, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E aqui nós precisamos entender que pombas e rolas era a oferta dos mais pobres da população, que precisavam trazer as suas ofertas e os seus sacrifícios. E para evitar que se entrasse com animais que não foram revisados ou inspecionados pelos sacerdotes, né, que era uma função legal de acordo com a lei de Moisés, eles então compravam os animais ali mesmo. E para isso precisavam passar pela mesa dos cambistas. E vários comentaristas e estudiosos nos dizem que esses cambistas e esses comerciantes pagavam poupudas comissões aos sacerdotes e levitas do templo. Ou seja,
trocar dinheiro e vender os animais para o sacrifício era um extraordinário negócio para os sacerdotes. E Jesus entrou lá e justamente derrubou a mesa daqueles que vendiam as ofertas dos mais pobres e dos campistas, porque era ali que se explorava os pobres. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava, dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, o tendes transformado em covil de salteadores, ou covil de ladrões. Os principais sacerdotes, ou seja, os chefes dos sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Ou seja, não vamos tentar mudar as coisas, vamos eliminar aquele que é contra nós. Gente, isso aqui nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando do templo onde Deus manifestava, ou pelo menos deveria, manifestar a sua presença. Os caras querem matar Jesus. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, levantando-se, lembrando-se, aliás, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, que diz, assim será feito. Continuou Jesus, versículo 24, e parece que não tem nada a ver com o assunto. Porque vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Nós temos um texto aqui muito interessante e enigmático. Não é? Porque o que tem a ver a figueira seca com fé? E o que ela representa? E sem a explicação, sem a compreensão do que representa a figueira, nós também não entendemos o que Jesus quer dizer com fé em Deus. A figueira aqui representa o próprio templo, que não frutificava em época alguma. Esta é a figura que Jesus quer mostrar e quis demonstrar aos próprios discípulos. Olha esta figueira. Ela tem folhas, ela parece que é frutífera, mas não produz frutos dignos. Não produz frutos correspondentes. Não beneficia aqueles que frequentam aquele templo. Na verdade, oprime aqueles que frequentam o templo. Razão pela qual Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse, nunca mais saia fruto nenhum de ti. Se a figueira é o templo, Jesus está amaldiçoando propriamente o templo que representava a religião judaica, da qual ele fazia parte. Jesus literalmente amaldiçoou o templo. E esta maldição, esta palavra profética de Jesus se cumpriu anos mais tarde da sua morte, no ano 70, quando o templo de fato foi destruído. E nunca mais frutificou, nunca mais foi reconstruído. Até hoje se espera a reconstrução dele. O que Jesus está querendo mostrar aos seus discípulos e a todos nós? A religião, ela não produz suficientemente frutos para agradar de maneira adequada ao próprio Deus. Ou seja, por mais que se tente, por mais que se faça a religião, religiosidade, obras, para tentar, de alguma forma, obter algum favor de Deus, é completamente inútil. Não é? Na verdade, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês têm a fidelidade de Deus à sua disposição. Por que praticar uma religião que não produz frutos? Eu digo isso porque essa expressão, tende fé em Deus, ela pode ser lida desta forma. Vocês, discípulos, meus amados discípulos, eu e você, nós temos a fidelidade de Deus à nossa disposição. O grego desconhece o em, desconhece preposições e também o de. Né? Algumas versões diz tende fé de Deus. Ou alguns querem dizer tende fé de Deus. Na verdade, aqui simplesmente está pistis theos. O que isso quer dizer? Pistis, conforme nós estamos vendo, né, é a palavra fé, que desde o Antigo Testamento significa fidelidade. E Deus é Deus. Ou seja, Jesus está mostrando aos seus discípulos que a fidelidade de Deus, os seus compromissos estão à nossa disposição. Ou seja, nós não precisamos da religião para proporcionar
a algum benefício e alcançar de alguma forma, agradar de alguma forma a Deus para que a promessa de Deus se cumpra. Jesus está simplificando as coisas e apresentando, na verdade, um conceito que é genuíno, autêntico, da nova aliança que ele celebraria alguns dias mais tarde com os seus discípulos, ao apresentar o cálice e o pão como memorial desta aliança, memorial do reino de Deus, memorial da sua morte e da sua ressurreição, e memorial especialmente de um novo estilo de vida, que não precisa mais praticar obras para obter o favor de Deus, simplesmente é pela fé, pela fidelidade que o meu justo, diz Deus, viverá. Então Jesus, na verdade, está mostrando o seguinte: se nós queremos obter algum favor de Deus, nós precisamos orar, pedir a Deus. É o que ele ensina aqui. Pois vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Ou seja, nós precisamos crer de tal maneira em Deus que aquilo que nós oramos, nós podemos ter a certeza, a convicção de que aquilo acontecerá. Porque a fidelidade de Deus está à nossa disposição. E aqui ele ainda inclui um outro ingrediente muito importante na vida cristã. E ele diz o seguinte: quando você estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, na verdade, Jesus está estabelecendo um tripé da fidelidade a Deus. A fidelidade do próprio Deus à nossa disposição e a nossa crença, a nossa demonstração de que nós, de fato, acreditamos que Deus é capaz de cumprir aquilo que ele se comprometeu a cumprir, aquilo que ele prometeu. Nós podemos pedir e invocar o cumprimento dessas promessas pela oração, e se porventura nós deixamos de perdoar alguém ou fizemos mal a alguém, isso precisa então ser acertado. Gente, para nós isso parece muito óbvio. Você pode dizer, não, isso é claro, eu já sei disso tudo. Mas os judeus daquela época não sabiam de nada disso. Porque os rabinos ensinavam o seguinte: se alguém te ferir, você pode perdoá-lo 3 vezes. Depois disso, não perdoa mais e deixa o cara se virar. Por isso que Pedro fica espantado quando Jesus diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem 70 vezes 7. Porque na mente de Simão Pedro, 3 era o suficiente. E ele sarcasticamente perguntou para Jesus se ele deveria perdoar 7 vezes. Ou seja, o perdão mútuo não fazia parte da cultura nem da religião judaica. A fé não fazia parte da religião judaica. Crer que por meio da oração se obtinha benefício da parte de Deus não fazia parte da religião e não faz até hoje. Tem muita gente, muitos cristãos que acham que para agradar a Deus tem que pagar promessa, tem que ficar horas orando, tem que fazer não sei o quê, tem que distribuir cesta básica, tem que ler a Bíblia, para ver se Deus, de alguma forma, se agrada daquela pessoa e a beneficia com algum favor. Nada disso produz fruto. Jesus está dizendo o seguinte: a fidelidade de Deus está à nossa disposição. E se nós tivermos um estilo de vida que agrade a Deus, nós seremos beneficiados por tudo aquilo que Ele deseja dar às nossas vidas. A abundância da graça, ela está disponível na obra da cruz, e não por aquilo que eu e você fazemos e produzimos. Aí você pode pensar, não, mas eu não sou religioso de jeito nenhum. Eu ousaria aqui fazer um teste, mas eu não vou fazer. Algumas perguntas e alguns estilos de vida eminentemente religiosos nos nossos dias, mas eu vou deixar essa reflexão com você, para não ofender eventualmente alguém aqui. Mas eu vou fazer um teste. Existem na Bíblia inimigos da fé, obstáculos que se interpõem entre a fidelidade de Deus e a nossa correspondência a esta fidelidade e o cumprimento das promessas. Ou seja, nós não alcançamos o descanso, porque de alguma maneira nós ainda não alcançamos um nível de fé satisfatório. Eu quero mostrar isso na Bíblia. Na verdade, nós quero enumerar aqui a incredulidade, a pequena fé e a dureza de coração. E o desafio é nós nos avaliarmos, fazer uma autoavaliação, em que nível nós estamos de fé, e se nós temos alguns desses inimigos vivendo em nós.
Primeiramente, a dureza de coração, ela tem no grego uma palavra, aliás, o vocábulo grego que estabelece isso, que conceitua isso, é meio esquisito, mas é esclerocardia. Cardia é coração, esclero, os escleros é a dureza. Daí vem a palavra esclerose. Então, a esclerose do coração. Um coração duro é aquele que tem um calo e não é maleável, ele não se mexe. No Antigo Testamento, nós encontramos uma expressão que é a dureza de cerviz, da nuca. O povo é tão obstinado em fazer aquilo que está diante deles que não observam nada à sua volta. E a dureza de coração, esta insensibilidade, né? Porque quando uma parte do nosso corpo tem um calo, ela fica completamente insensível. Não permite essa insensibilidade, então, essa dureza de coração, essa esclerocardia, não permite que nós percebamos aquilo que Deus está fazendo à nossa volta. Nós não percebemos. Marcos capítulo 8, versículo 17. Veja lá, Marcos capítulo 8, versículo 17. Se você estiver com a sua Bíblia, eu já projeto aqui. Marcos capítulo 8, versículo 17. Num contexto muito interessante, Jesus chama a atenção dos seus discípulos sobre esta dureza de coração. Marcos 8,14, Jesus entrou no barco, isso aqui acontece depois da segunda multiplicação dos pães, e diz lá, ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Perceba que Jesus tinha multiplicado 5 pães dias antes e tinha sobrado 12 cestos, multiplicou outros 7 pães na segunda vez e sobraram outros 7 cestos. Jesus entrou no barco e eles tinham, aparentemente, apenas um pão. Preveniu Jesus dizendo, vede, cuidado, estejam atentos, cuidem-se do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, que não temos pão, nós esquecemos de trazer pão, não cuidamos de trazer pelo menos um cesto daquelas sobras. Jesus, percebendo, lhes perguntou, o que vocês estão falando de pão? Eu não estou falando de pão, eu estou falando de fermento. E olha só o que Jesus lança em rosto aqui. Tendes o coração endurecido? Vocês estão com escleroscardia? Vocês têm olhos e não veem? Vocês têm ouvidos e não ouvem? Vocês não lembram do que eu fiz? Vocês não estão percebendo o que eu fiz? Vocês não estão percebendo a ação de Deus? Vocês não estão percebendo as coisas novas que acontecem? Então, os discípulos achavam, e, aliás, eu, na minha opinião, muito pessoalmente, penso que eles estavam mais ocupados em reclamar que eles não tinham tempo livre para nada e que estavam trabalhando dia após dia para aquilo que Jesus lhes pedia e estavam aborrecidos com a coisa toda. E aí vem Jesus e fala de fermento, eles achando, pô, por que não trouxemos o pão? Pô, levamos outra bronca, de novo não fizemos a coisa certa? Não, de novo não fizeram a coisa certa. De novo eles se tornaram insensíveis quanto às ações de Deus. Pense só, né? O texto tem inúmeras implicações, mas eu quero aqui chamar a atenção o seguinte: Jesus tinha alimentado multidões de pessoas. Considerando que naquela época cada cidadezinha tinha lá 500, 600, talvez 1.000 habitantes, reunir uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças da primeira vez e 4.000 da segunda, significa que uma boa parte da população daquelas cidades acorreu a Jesus e foram alimentados por ele. Mas isso eles não perceberam. Eles não perceberam que Jesus tinha multiplicado os pães. Para os discípulos todos é que trabalharam feitos cavalos para alimentar aquela multidão, porque Jesus disse, trabalho de vocês. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, isso pode acontecer conosco. Promessas são liberadas, existem tarefas, responsabilidades decorrentes dessas promessas, e nós não percebemos que isso faz parte do agir de Deus, não faz parte do reino de Deus, das ações de Deus, e nos tornamos insensíveis. Nós achamos que a vida que transcorre diante de nós é obra do acaso. A vida tem o seu curso, sim, mas quando nós, por exemplo, dizemos, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e nos alegremos nele. E normalmente esse texto é usado só para domingo. É dia de culto. Quem faz a saudação no culto, eu usei esse texto inúmeras vezes, fala isso. Mas peraí, Deus não constrói só o domingo, ele faz todos os dias. Todos os dias.
E pode observar, não tem um dia igual. Sempre tem alguma coisa diferente. Eu me conscientizei de uma coisa, amados. Deus prepara o dia para que o propósito que ele estabeleceu para a minha vida se cumpra. E as coisas que acontecem à minha volta, elas estão relacionadas a esse propósito. A disposição para o trabalho, os insights que o Espírito Santo dá, as coisas que acontecem à nossa volta. Nós temos um versículo bíblico que comprova isso. Deus age em todas as coisas a favor daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Em todas as coisas. Ou seja, se nós não associarmos isso, não aceitarmos isso como um estilo de vida, nós estamos endurecendo o nosso coração, porque nos tornaremos insensíveis a determinadas ações de Deus à nossa volta. E pode ser as coisas mais simples do dia a dia. Pode ter um passarinho que vem visitar e canta de maneira diferente. Preste atenção. Eu e você precisamos prestar atenção. Se nós cremos que Deus prepara todos os dias, Deus fala no meio do dia de diversas formas. Eu estou dando esse exemplo porque muita gente crê nesse versículo, cita esse versículo, mas normalmente é usado no domingo, como eu já disse. Então, essa dureza de coração talvez seja um obstáculo, um inimigo que não permite que muitos cristãos alcancem o descanso de Deus, não consigam alcançar as promessas de Deus, porque se tornam insensíveis, não conseguem perceber que o reino de Deus está avançando, inclusive no meio dessa pandemia. Gente, Deus é Deus, está sob absoluto controle dele, absolutamente sob controle, absolutamente soberano, ele governa sobre tudo e fica dando risada, eu imagino, no seu humor, com crente andando ansioso, desesperado com aquilo que pode acontecer. Deus está no controle, absoluto. Nós somos atingidos, somos afligidos, com certeza, mas o controle absoluto pertence a Deus. Deus faz todos os dias, inclusive com a pandemia. Que coisa, né? Que coisa estranha, que coisa bizarra isso. O segundo aspecto que eu quero mencionar aqui é a pequena fé. No grego é uma palavra interessante, oligopistes. Num determinado momento, Jesus está com os seus discípulos no barco. Mateus capítulo 8 nos relata isso. E Jesus está dormindo. É o primeiro ano do ministério dele. Vocês conhecem a história. E vem uma grande tempestade. Pescadores, naquele dia, ficaram assustados. Aparentemente, era uma grande tempestade mesmo, tipo um tsunami ou coisa parecida lá. Enfim, e tem, de fato, os ventos que vêm por entre as montanhas e levam grandes ondas, né? Grandes vagões naquele mar ali, onde eles estavam. E Jesus chama a atenção deles dizendo o seguinte, quando ele acalma a tempestade: homens de pequena fé. Por que vocês não fizeram isso? E aqui é algo muito interessante, né? Porque homens de pequena fé, pessoas de pequena fé, pessoas com oligopistes, eles ainda não descobriram, não perceberam o quanto Deus é poderoso. Ainda não perceberam o que de fato ele pode fazer. Aqueles discípulos até então haviam presenciado vários milagres. A sogra de Simão Pedro tinha sido curado, um leproso tinha sido curado, o paralítico em Cafarnaum, em vários milagres. Mas eles não sabiam ainda que Jesus era capaz de acalmar uma tempestade. Na verdade, eles correram o risco, eles não sabiam o que fazer. Bom, vamos pedir para Jesus. E Jesus acalmou a tempestade. Ou seja, pequena fé, ou homens de pequena fé, pessoas de pequena fé, ainda não perceberam o poder integral da oração, o poder integral da parte de Deus, de que ele tem sob seu absoluto controle toda a natureza. Tanto é que no texto, se você conferir lá, Mateus capítulo 8, eles se admiram. Quem é este que até os ventos acalma? É Jesus. É ele quem faz isso. E ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. De andar sobre as águas se necessário, de acalmar a tempestade, de abrir o mar se necessário. Aliás, tem uma canção que diz assim: se o mar não se abrir, eu vou caminhar sobre as águas. Mais ou menos assim.
porque eu tenho fé e tal. Duvido que alguém de nós se atreva a andar sobre as águas. Duvido. Nós não temos fé suficiente para isso. Ou seja, cantamos, declaramos algumas coisas que nós mesmos não acreditamos. Eu não acredito. Eu já tentei, gente. Não dá, não funciona. A não ser que isso faça parte do propósito de Deus para a minha vida. Eu não vou conseguir andar sobre as águas. Não vou conseguir. Nem no Mar Morto consegui. E lá não tem como afundar, mas não consigo andar. Então, a gente faz algumas declarações, e esse dia é justamente para chamar atenção para isso. Ei, presta atenção no que nós declaramos. O que nós de fato cremos? Em quem nós de fato confiamos? Mas será que nós ainda somos como Ezequias, por exemplo? Ezequias era o rei da parte sul de Israel, foi o implementador de uma grande reforma espiritual, um grande avivamento naqueles dias, e no determinado dia ficou doente. E eram nos dias do profeta Isaías. E ele chamou o profeta Isaías. E diz, o que eu faço? E o profeta Isaías tinha uma palavra de Deus dizendo o seguinte, este homem ele vai viver por aquilo que ele fez. Ele vai viver. E fez isso declarou isso para o rei Ezequias, cara, você não vai morrer. Você ainda vai viver uns 15 anos. Deu prazo, 15 anos. Apesar de haver consequências, ou seja, a nação seria invadida naqueles dias pela Babilônia. Ela vai ser, aliás, a Síria, ela vai ser invadida, mas não nos seus dias. Ele ficou aliviado, tranquilo, ainda vão viver 15 dias. Mas, de repente, ele ficou pensando, né? Cara, como é que eu vou ter certeza? Como que eu vou ter certeza de que isso vai acontecer? E Isaías disse, então peça um sinal. E Ezequias pediu, olha, eu quero que a sombra do sol recue 10 graus, mais ou menos 3 horas. E Isaías disse, está feito. E é interessante, e por causa desta demonstração de incredulidade, Isaías pensou o seguinte, na minha concepção, ele não vai acreditar que vai ser curado. Pediu para os seus auxiliares do rei lá prepararem um emplastro, né, com pasta de fígado e diz, põe no tumor lá para ele ser curado. Ou seja, Ezequias recebeu uma palavra de Deus. Deus concordou em dar um sinal e mesmo assim não acreditou. Ou seja, não alcançou ainda a fé. Ainda tinha uma pequena fé. Não sabia do que Deus era capaz de fazer. Gente, eu e você podemos viver da mesma forma. Para nós sabermos quando nós estamos com pequena fé, é só perceber as situações que nos amedrontam ou que nos causam ansiedade, aquilo que nos tira o sono. E tem muitas coisas. Aquilo que nos tira o sono, que causa estresse, ansiedade, medo, aquilo que nos apavora. É aí que nós podemos perceber quão pequena é a nossa fé. Jesus, a multidão que o ouvia, especialmente os discípulos, diz, por que você se preocupa com o que você vai comer e beber? Por que você se preocupa com o que vai vestir? Priorize o reino de Deus, e isso aí vai ser acrescentado. Não tem que se preocupar. Cara, e o que eu vejo de cristãos ocupados, pensando em como vão pagar as contas, como que vai ser, como que vai ser, como que vai ser. Meu Deus, daqui a pouco vem lockdown de novo, como que vai ser? Não ande ansioso. Não é uma sugestão do Senhor Jesus. O Alexandre gosta de falar isso também. É um mandamento do Senhor Jesus. Não ande ansioso. E a ansiedade, ela impossibilita o crescimento da fé. Quanto mais ansiosos, menos fé. Quanto menos fé, menos descanso. Sem fé, sem descanso. Sem fé, as promessas de Deus não se cumprem. E, por fim, a incredulidade, que é a total falta de fé. E eu espero que nós não tenhamos ninguém com isso. É a dúvida. Nós encontramos um exemplo muito, muito interessante disso na história de Zacarias, o pai de João Batista. Zacarias era sacerdote, ele estava no templo, servindo nos dias do seu turno, e aí ele e Isabel, ou Elizabeth, na verdade, o nome é Elizabeth, só português traduz Isabel. Mas vai lá. Ele e Isabel estavam orando há anos para terem um filho. No dia que ele está no templo, apareceu um anjo à sua direita.
E aqui tem uma curiosidade, os rabinos ensinavam o seguinte: se o serviço do sacerdote estava sendo bem feito, um anjo poderia aparecer do lado esquerdo. Se o serviço que o sacerdote estava sendo feito aparecia do lado direito, significava que não estava sendo bem feito e que o sacerdote ia morrer. E aí o texto de Lucas diz que ele apareceu à sua direita um anjo. Zacarias fica apavorado. E agora, o que eu faço? Né? E o texto diz mesmo que ele se apavorou. E o anjo diz o seguinte: olha, a tua resposta de oração chegou. Eu fui enviado, é o Gabriel que está lá, o anjo Gabriel, eu fui enviado por Deus para lhe dar uma resposta. Você vai ter um filho com Isabel. E aí o incrédulo, o duvidoso coração de Zacarias diz o seguinte: como assim? Como se fará isso? É diferente de, por exemplo, Maria, que é o mesmo ambiente. Vem um anjo, e a situação de Maria ainda era mais complicada. Vem um anjo e diz: você vai engravidar do Espírito Santo. Não sabia quem era o Espírito, nunca tinha visto um anjo na vida. E engravidar, estando comprometida com José, era uma encrenca, correndo o risco de ser apedrejada. E ela simplesmente diz o seguinte: cumpra-se em mim a vontade do meu Pai. Cumpra-se em mim toda a vontade de Deus. Eu creio. E Zacarias, bastava ele relacionar-se sexualmente com a sua esposa para que a resposta viesse, diz: como se fará isso? Então é muito simples. Não é? O incrédulo, ele diz: como é isso? Como ter certeza disso? Nós recebemos uma promessa de Deus e o incrédulo diz: como eu posso ter certeza de que essa promessa é para mim? Pronto, você já está qualificado. Se você fizer essa pergunta, você está qualificado como incrédulo e o descanso nunca chegará. O crédulo, o crente, ainda que tenha uma pequena fé, ele diz: ok, como vai acontecer? Eu creio que vai acontecer, mas como? E aí, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o relacionamento com o Espírito Santo vai mostrar, dia após dia, como aquela promessa irá se cumprir. Então, o desafio para este período aqui é nos qualificarmos, nos classificarmos, nos avaliarmos. Se nós somos totalmente crentes, se nós temos uma fé 100%, uma fé santíssima, como Judas menciona, uma fé santíssima, né? E acreditamos em absolutamente tudo que a palavra de Deus diz. Se nós ainda estamos crescendo em fé, somos oligopistos, ou seja, pessoas de pequena fé. Se nós temos um coração duro, ou seja, estamos sendo, em muitos aspectos, insensíveis ao que a palavra de Deus diz, ou, o que eu espero que não seja o caso, nós somos totalmente incrédulos. Lembre-se, aqueles cegos experimentaram o seguinte: experimentaram aquilo que eles esperavam que Jesus podia fazer. O quanto, de fato, nós queremos da parte de Deus. O quanto nós confiamos em Deus. O quanto nós esperamos em Deus. O quanto nós acreditamos, de fato, que a sua palavra é verdade. Um último exemplo, e eu gosto muito de citar isso. Todos nós, invariavelmente, temos certeza, convicção de que os nossos pecados estão perdoados. Pelo menos eu espero que você tenha essa convicção. E essa convicção vem de uma declaração da palavra de Deus. Romanos, por exemplo, diz que nós estamos justificados. Nós somos declarados inocentes. Né? Enfim, inúmeros textos nos mostram isso. Isaías diz que nossos pecados foram esquecidos. Miqueias diz que foram lançados no fundo do mar. Enfim, temos uma convicção de que os nossos pecados estão perdoados. Então, isso mostra que nós não somos insensíveis à palavra de Deus. Nós cremos nisso. Ou seja, aplicamos 100% da nossa fé. Vamos chamá-la de santíssima aqui. Agora, de repente, surge uma dúvida quanto a Gênesis capítulo 1. Ah, mas será que, de fato, Deus fez o mundo em 6 dias? Ora, se nós acreditamos que os nossos pecados foram perdoados, por que não aplicamos a mesma fé naquilo que Gênesis 1 nos diz? Não, é que a ciência, porque a ciência, gente, pelo amor de Deus, ou a Bíblia é a palavra de Deus em absolutamente tudo, ou nós temos um coração endurecido, somos insensíveis, somos pessoas de pequena fé, ou muitas vezes até incrédulos. Até hoje tem gente que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus.
O Biblifique, eu e você precisamos acreditar que a Bíblia, 100%, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, avalie-se a si mesmo. É o desafio para esta aula. E espero que todos nós sejamos classificados como pessoas que alcançam 100% da fé em tudo aquilo que a palavra de Deus diz, para que a abundância da graça, de fato, esteja sobre as nossas vidas. As ações de Deus são proporcionais à nossa fé. Amém, queridos? Amém, né? Galera, alguma dúvida? Falei que ia ser boa. Eu avisei. Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma coisa? Nada? Ó, é o seguinte, a gente ainda vai falar bastante sobre o assunto, mas eu sou ousado em dizer o seguinte, não tem no nosso país alguém que fale sobre fé da maneira que nós vamos falar nas duas últimas aulas, né? Hoje, na última e nas próximas. Não tem ninguém que fale. Só as aulas que a gente está dando de fé aqui já valem a anuidade. Fácil, mas fácil. Não tem ninguém que fala desse jeito. Semana que vem, a gente quer continuar falando sobre incredulidade. E a gente vai continuar com o tema sem fé, sem descanso. E vou deixar já os textos para ler para a semana que vem. Então pegue sua caneta e seu papel e já anotem. Os textos são o seguinte: Hebreus 3, do versículo 7 ao versículo 19. Hebreus 3, do versículo 7 ao versículo 19. Hebreus 4, do versículo 1 ao versículo 11. E Números 13, capítulos 13 e 14. Números, capítulos 13 e 14. Esse conceito de fé, que é igual a fidelidade, muda absolutamente tudo. Na verdade, muda o jeito de você se relacionar com Deus. Se você ter a noção, se você não cair na armadilha do diabo de falar que Deus não é fiel a você, se você não cair nessa armadilha, o seu relacionamento com Deus ele muda de um patamar que está aqui para um outro patamar lá em cima. Você começa a se relacionar com Deus de uma maneira muito diferente. Certo, gente? Semana que vem voltamos. Deus abençoe vocês. Bom descanso para aqueles que estão na praia. Bom descanso para aqueles que estão em casa, trabalhando, no frio dos Estados Unidos. Bom descanso também. Deus abençoe e até a próxima.